O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves, somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Voltamos, Edma Alves. Esse negócio de gravar podcast, vira e mexe eu esqueço, né? Que agora a gente quer se gravar? Não, que a gente tem uma vinheta e o que eu já tenho que entrar falando, eu não falo. Ai, cara, sério, eu preciso. As pessoas que estão ouvindo a gente já tem uns 5 episódios que eu tô falando isso. E eu não consegui. Elas vão falar assim, Rafa, já deu, já tá na hora de se acostumar. Não, mas é sério, foram 3 anos falando aquela entradinha clássica do podcast, né? Galera, pode começar, então, agradecendo quem tá aqui, Rafa. É um bom jeito de começar. Você vai começar provavelmente. Sempre agora. Ah, é? Pronto. Isso. Então tá bom. Provavelmente está chegando muita gente nova aqui por causa da nossa convidada. Então sejam bem-vindos e bem-vindos ao Talk da Saúde. Você pode ajudar o nosso trabalho de uma maneira bem simples. Aonde você estiver nos ouvindo ou vendo, basta você apertar o botão de seguir, de like, de notificação, de estrelinha. Assim, a plataforma vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai convidar mais pessoas a ouvir a gente. A gente já tem mais de 170 episódios, então com certeza tem algum assunto de saúde que te interessa. Então a gente também te convida a voltar. Lá no nosso site, talkdasaude.com.br, está tudo organizado de uma maneira mais fácil do que às vezes no seu buscador de áudio. Então vai lá também no nosso site e conheça tudo que a gente tem lá no Talk da Saúde. E aproveita que você está no site, coloca o seu e-mail no pop-up que vai abrir assim que você botar o Talk da Saúde e você vai receber de 15 em 15 dias intercalado com o nosso podcast, tudo sobre o mercado da saúde no seu e-mail. Então, se você quer saber sobre saúde, mesmo sendo profissional de saúde ou não, coloca lá seu e-mail que você vai receber o que está acontecendo no mundo da saúde, né? Isso é Edma Alves. Muito bem, Rafa. E a gente está aqui para mais uma vez, a gente gosta de falar de muitos assuntos, né, Rafa? Mas a gente gosta, eu acho que um pouquinho mais, eu vou falar por mim, você pode falar e confirmar ou não, de falar de assuntos que poucas pessoas correlacionam com saúde, né? É verdade. Então, apesar da gente ter quem vai a congressos mais, entre aspas, integrativos ou holísticos, já escuta falar sobre esse tema há bastante tempo, mas quem ainda é muito físico, só pensa mais na matéria, ainda tem um pouco de dificuldade de correlação desse assunto com a saúde. Então, mais uma vez, a gente já falou algumas vezes sobre ele aqui, mas mais uma vez, a gente traz o assunto espiritualidade aqui no Talk da Saúde. Certo? É que a gente trouxe poucas vezes, né, John? Porque realmente, quando a gente vai, inclusive na ciência, buscar essa correlação de espiritualidade com saúde, carece um pouco. Eu posso estar enganada, mas esse é o segundo ou o terceiro? O que? Episódio? É o segundo. É o segundo? É o segundo episódio que a gente fala sobre isso. E quando a gente vai buscar, como eu tava falando, a gente carece muito disso. Então tem poucas pessoas realmente falando, principalmente com saúde. Por isso a gente trouxe uma pessoa que fala muito bem disso e vive isso na prática, todos os dias. A gente trouxe a Débora Teixeira para conversar com a gente sobre isso. Débora, seja muito bem-vinda ao Talk da Saúde. Muito obrigada por você estar disponibilizando o seu tempo aqui para ensinar um pouquinho para a gente desse universo. E, por favor, para quem não te conhece, se apresenta e já começa tirando a nossa dúvida, Débora, porque como é que ajudar as pessoas sobre a espiritualidade entrou na sua vida? Por que você olhou para isso? Caramba, vamos lá. Bom, obrigada, meninas. Tô super feliz. Porque, assim... também. As coisas vão se conectando, obviamente. As coisas não acontecem por um acaso. As percepções, as energias, né, o dia a dia. Mas vamos lá. Vamos me apresentar, né? Eu sou Débora Teixeira. Vamos lá. Vamos direto. Sou uma macumbeira fitness. Aí eu gosto de falar isso porque todo mundo fala assim, não, mas como assim? Né? Porque acham que essas coisas não estão relacionadas, porque no imaginário das pessoas isso está desconectado, mas a gente vai abordar justamente isso. Então, eu gosto muito quando as pessoas me questionam, como é que assim, você é macumbeira e é fitness, faz academia e tal? Então, eu já me apresento dessa maneira para que as pessoas comecem já por aí. Mas eu tenho formação em serviço social e na psiquiatria, né? Eu trabalhei muitos anos no hospital psiquiátrico e sempre tive a religião
sendo parte da minha vida. Então, essas duas coisas ficaram muito conectadas, mas no meu dia a dia também, sempre, desde os 3 anos, eu faço atividade física. Aos 3 anos, meu pai me botou ginástica olímpica e daí não parei mais, literalmente. Então, assim, a minha vida tem esses 3 pilares. A questão da mente, a questão do corpo e a questão da espiritualidade fazem parte desde sempre da minha vida, da minha história. Então, se você perguntar assim, desde quando você é, por exemplo, ligada a uma religião? Desde que eu nasci, minha mãe me carregou. E aí ela me levava para tudo que é lado e eu fui me conectando e isso foi sendo presente na minha vida. Então, essa sou eu, com todas essas... Claro, a gente está usando termos, eu estou me apresentando muito de forma muito, assim, impactante para alguns, mas a espiritualidade é a base, né? Não é uma escolha religiosa, não estou aqui com esse intuito, eu estou com o intuito de falar sobre a espiritualidade, seja o casaco que você quiser vestir, que eu falo que religião é isso. O casaco que te aquece, que te aconchega, pode ser um e para mim ser outro, mas ele continua sendo um objeto que te aquece, um lugar que te dá conforto, um lugar que te proporciona segurança. E a espiritualidade, ela independe da religião. E quando a gente fala do corpo e espiritualidade, essas coisas parecem ser muito antagônicas, mas elas estão extremamente ligadas. E é isso, eu quero falar, e vocês estão me dando a oportunidade de falar com vocês, que estão, assim, muito conectadas com a percepção do corpo de uma maneira diferente, que é uma das coisas que eu admiro muito o trabalho de vocês. Vocês trabalham a parte física, o corpo, com o olhar de um mecanismo, na verdade, de superação de outras coisas, né? Daquilo que vai se ver no futuro para envelhecimento, que a gente percebe claramente que a gente precisa fazer isso para envelhecer bem, mas também eu vejo pelos exercícios, pela dinâmica que vocês proporcionam às pessoas, da percepção do seu corpo e da condução disso para a sua segurança, porque vocês colocam exercícios lá que a pessoa tem que se sentir segura para fazer, estável para fazer, concentrada para fazer. Então, vai além do corpo. Ali já é uma demonstração de que vocês não olham aquilo, ou a pessoa apenas fazendo uma atividade física. Vocês estão dando para elas ferramentas para além daquele ambiente, né? Então, assim, as coisas são muito nesse sentido, olhar além. Então, quando a gente fala de corpo e espiritualidade, é olhar além. O que esse corpo está ligado ao meu espírito? O que esse espírito tem, né, de responsabilidade no meu corpo? E as coisas vão se entrelaçando. O Edmo foi a primeira pessoa que conseguiu exemplificar o que a gente faz tão bem. A primeira. Nem a gente consegue. E nem a nossa aluna, Edmo. Nem a gente consegue, às vezes. Mas olha, eu sou muito observadora e eu curto muito. Você já viu, né, Rafa? Eu gosto, porque assim, eu vou vendo que aquele exercício vai além da parte mecânica do exercício. A pessoa se coloca em desafio e é isso que eu faço, né? Eu falo para as pessoas, esse corpo, ele é desafiado todos os dias. E ele é desafiado não só na parte mecânica, né? Mas desafiado com o seu mental e o seu espírito. Muito mais. Ele dói, ele cria doenças se você não estiver bem. Se você não tiver com uma energia bacana, você tem uma dor de cabeça, você tem uma dor de barriga. Isso é o quê? Né? Como é que essas coisas estão conectadas? Legal, interessante. Com certeza. Você falou sobre... Deixa eu dar... Na primeira pergunta dela, na introdução dela, eu já tenho uma pergunta. Você falou que trabalhou em estado psiquiátrico, né? Eu fiz estágio em estado psiquiátrico. E uma dúvida minha mesmo, era bem comum eu sair do estágio, assim, exausta. Completamente exausta no nível, assim, não físico, sabe? Também o físico, mas... E eu não trabalhava nem metade do que eu trabalhava, por exemplo, no hospital. Tem alguma questão muito forte com a espiritualidade nesse ambiente especificamente? Tem. Existe uma linha, sabe, muito tênue entre a loucura e a saúde mental, né? Uhum. Assim, e quando a gente fala isso, a gente também fala de uma linha entre o que é diagnosticado como um distúrbio mental e é um delírio, mas está ligado à espiritualidade. Então, as coisas se confundem muito, porque assim, as religiões que dão espaço para você entrar em um processo
de êxtase, conexão com algo a mais, que são os espíritos e outras energias, você fica no processo de questionamento. Eu tô louca, né? Eu tô enlouquecendo, eu tô ouvindo vozes, eu tô bem. Como também o inverso, né? Aquele que está adoecido mentalmente acredita que está falando com o espírito quando não é. É a sua mente adoecida. Então, assim, é um lugar muito tênue de passar para um lado como passar para o outro. E quando essas coisas estão ligadas, que muitas das vezes eu encontrava lá no hospital, né? Eu ficava no hospital, que é IPUB, Instituto de Psiquiatria da UFRJ, né? Era internação, pessoas com, né, realmente surtadas, no processo de adoecimento grave. Você via que, às vezes, era uma questão espiritual que foi levada ao adoecimento, à loucura, porque não era aceito pela família, não era aceito por ele. Então, assim, as coisas são muito entrelaçadas. Então, existe ali uma energia que se junta à energia mental, que a nossa mente, ela propaga energia. Se a gente entender, por exemplo, que você fazendo o flow, que a gente usa muito no coaching, né? O flow existe porque você trabalha uma terceira inteligência. Se você olhar para a espiritualidade, você vai encontrar essa terceira inteligência como sendo uma entidade, um espírito, uma energia que se conecta com as pessoas e ela se apresenta. Então, na mente, isso também acontece. E aí a pessoa adoece, né? E fica muito misturado isso. Então, o contato nesse ambiente é um ambiente que flui muitas energias. E se você não está apto, ou você não está preparado, ou você não tem onde descarregar aquilo que passa por você, de fato, é cansativo, é exausto mesmo. Entendi. E se você puder, você já falou um pouco sobre a religião, que é um casaco que a gente veste, deu essa analogia, né? Você já falou um pouco também da espiritualidade, mas eu queria que você explicasse um pouco mais o seu ponto de vista sobre o que é. Ela é um pano de fundo, ela é uma filosofia, ela é um jeito de ver a vida, ela é uma coisa que só simplesmente você sente, tem crença, tem fé. Como você vê essa palavra que, como saúde, tem muitos significados individuais, né, também? Verdade. Olha, eu vejo a espiritualidade como a nossa essência. Nós somos espíritos em um corpo material. A matéria é um lugar que a gente tem para estar vivenciando experiências aqui. Então, assim, para mim, a nossa essência, e quando eu falo busque a sua essência, é algo que transcende o nosso corpo físico. É, de fato, uma coisa sentida. Porque, assim, o corpo, sem ele, sem essa essência, sem essa energia, sem essa alma, não é nada. Talvez, não sei se vocês já passaram por isso, mas, infelizmente, né, a gente vai passar na vida por algumas situações. Por mais próximo que a pessoa seja de você, quando ela vem ao momento da morte, você olha para aquilo, você não vê, você não identifica, você vê algo só. E aí você olha e fica indignado com assim, essa pessoa, cadê ela, né? Cadê? Eu perdi pai e mãe já são falecidos. E eu ficava assim, cadê meu pai? Ele não tá aqui. E isso eu acho que é a representação mais real do que a alma representa. A nossa essência, é tudo. O corpo é simplesmente uma morada. E que nós temos responsabilidade sobre ele. Nós temos... Ai, minha mão, né? Deve ter sido eu que... A quem tá no YouTube agora ficou feliz. Deu uma... explosão da espiritualidade, Pra quem tá só ouvindo, pessoal, teve aqueles efeitos na Débora. Eu não sei explicar o que é isso. Eu sabia que eu ainda tava com isso aberto. Eu geralmente eu desligo esse treco. Mas tudo bem, eu acho que a espiritualidade quis dar uma chamada, assim, uma atenção. Quis dar um brilho pessoal. Mas o corpo da gente, ele é uma morada, somos responsáveis. E aí que tá a chavinha para mim, de mostrar para as pessoas que a espiritualidade, você pode usar o nome que você quiser, porque aí vem a religião, vem a fé, vem outras coisas, que vão ser escolhas, né? Eu acho que existe o primeiro patamar, a espiritualidade, que é você, a sua essência, pelo menos pelo meu ponto de vista. E depois vem as escolhas que você vai fazer. Ter fé, não ter, é uma escolha sua. Literalmente. Da mesma forma, você escolheu o casaco que você quer vestir. Eu vou vestir um, você vai vestir outro, e ele vai fazer a função.
Mas eu falo sempre para as pessoas, quando você percebe que seu corpo é o lugar que você habita, né, para estar aqui, você tem a possibilidade de fazer tudo acontecer, que existe esse corpo, você tem responsabilidade pela saúde dele, você tem responsabilidade pelo movimento que ele te promove, você tem responsabilidade pelo alimento que você ingere. Então, isso para mim é a conexão. É entender que sem o corpo, você também não estaria podendo viver a experiência que você vive hoje. Sim, eu não sei se eu falo disso agora, mas Fala, fala. você não vai esquecer. Não vou esquecer. Não vou esquecer não, porque eu sou uma interessada desse assunto. E eu sou fã de podcast, por isso que eu tenho um, né? Então eu escuto bastante, e bastante diferente. E você abriu logo falando assim, já vou logo falar, mandar a letra, eu sou uma macumbeira fitness. E aí a gente fala sobre uma religião que é não só ela, mas eu acho que, em geral, as religiões, elas carregam um preconceito. As pessoas já colocam uma caricatura das pessoas pela religião que elas têm. E acho que a macumba... Principalmente essas de base africana, né? As bases africanas, bastante. A africana tem todo o estereótipo. É grande, né? Mas as cristãs, algumas cristãs também. Então, eu acho que a religião em si já sim. Então, como você enxerga assim, o preconceito específico a sua, né? Que você pode falar. Você acha que isso faz as pessoas a ouvirem menos o que você fala ou em algum momento? Quero dizer, como a gente não consegue tirar os ensinamentos já por esse preconceito das religiões, assim. Como você vê isso? Olha, Edma, deixa eu falar, assim, da minha experiência, né? Eu vejo que as pessoas ficam muito impactadas comigo, porque eu não tenho aquele estereótipo de mãe de santo da Umbanda, do Candomblé, né, que usa toda aquela roupa, que fica... que tem até o físico, né? A gente consegue ver. Então, assim, eu causo um certo impacto e, muitas das vezes, até um incômodo para as pessoas que são da religião, dos próprios, né, que estão ligados à religião, que me veem assim, não, você não faz parte desse, né, você não está inserida porque você não usa esse tipo de roupa, não se coloca dessa forma, mas é um questionamento que eles têm e eu não, porque, assim, religião para mim, seja ela qual for, ela tem que fazer sentido para mim. Ela tem que me preencher e fazer o uso daquele casaco que me aquece, que me conforta. E que dentro daquilo que faz sentido para mim, eu buscar ser o melhor. Entender, me colocar à disposição do conhecimento. E essas ferramentas me lapidarem em uma pessoa melhor. E nas minhas falhas, seu suporte para que eu consiga superar e vencer as dificuldades da vida. Então, assim, a religião, para mim, e tudo isso, acaba não me incomodando. Mas eu sei que tem esse olhar. Da mesma forma, tem o olhar para quando, por exemplo, eu falo, sou macumbeira. Eu sei que causa incômodo nas pessoas, porque o termo macumba está ligado a um ato negativo, ruim, de maldade. Mas isso é simplesmente ausência de conhecimento. E que nós também, da nossa religião, tivemos culpa nisso. Porque se a gente não traz conhecimento, se a gente não oferece e usa esses termos para impactar ou para fazer com que o outro sinta medo de mim, porque eu me vejo poderosa dessa forma, eu crio ali uma visão errada do que eu sou. E isso vai respingar em todo mundo. Então, quando eu uso hoje dessa forma, eu uso porque eu quero que a pessoa faça toda essa ligação. Olhe para mim, olha, mas ela não tem cara. Nossa, mas ela... Aí, às vezes, eu escuto assim, nossa, mas você é legal. Eu falei, mas... Nossa, mas você é muito gente boa. Eu falei assim, mas... Né? E aí eu falei, mas por que você achou que uma coisa está relacionada à outra? Nós todos temos culpa. Aquele que aponta e vê a religião como sendo pequena, suja, né, de pessoas pobres, isso aí tem, a minha religião tem muito isso. Quem é da Umbanda do Candomblé não pode ser bem sucedido, porque é periférico, é uma religião que tem que ser escondida, que tem que ser, sabe, em muros altos, ninguém pode ver. Então, eu já escutei, não, quem é da Umbanda do Candomblé é pobre.
é ignorante, não tem, enfim. Então, eu consigo nessa hora, e eu sei que eu tenho esse papel, quando eu falo macumbeira e fitness, é quebrar. Eu falei assim, é isso. Tenho muito orgulho, respeito todo mundo e quero ser respeitada. E a gente, como você mesmo falou, outras religiões passam por isso. Eu já tive gente que fala assim, mas você foi num templo evangélico porque o pastor te convidou. Eu falei, fui, é um amigão, ele deixa minha mão, eu beijo a dele e tá tudo certo. Eu tô vendo uma pessoa que utiliza as palavras dele, como eu uso as minhas, para dar para o outro as condições de refletir sua vida, de conseguir vencer suas dificuldades, superar seus medos. E qual o problema? Nenhum, né? Nenhum. Legal, você falou um pouco, Débora, eu queria, ai, me dá vontade de pular etapas, Edmo. Ela me deu um gancho assim perfeito para uma pergunta, mas eu vou segurar e vou voltar um pouquinho mais sobre a Não vai esquecer, hein? Não vai esquecer, não. Com relação às doenças, você falou sobre as doenças mentais, né? Como elas têm um link com a espiritualidade. E você deu uma pincelada em algumas outras doenças relacionadas ao corpo doente e uma relação com a espiritualidade. Se você pudesse aprofundar um pouquinho mais nisso, Deb, por quê? Qual é essa correlação de doença e espiritualidade? Então, como eu vejo a espiritualidade, a nossa fonte, né, a nossa energia, a nossa essência, transita em nosso corpo uma energia que ela pode estar transitando positivamente e pode estar transitando negativamente. Então, as pessoas que são amarguradas, que não veem a vida com leveza, não olham e não contemplam as forças da natureza, que aí a gente vai falar sobre religião, no sentido assim, eu sou da Umbanda e sou budista, praticante, do Namyo-Renge-kyo. O que é o budismo? O budismo te conecta com a natureza. O que é o candomblé, Umbanda dos orixás? É conexão com a natureza. Damos nomes, mas a gente está falando de natureza. Então, pessoas que não conseguem ver essa fonte de energia, né, que reverbera diretamente no seu espírito, na sua alma, ela não troca energia para esse corpo. Então, você vai começar a desenvolver. Por exemplo, tem pessoas que têm náuseas e dor de cabeça diariamente, sem conseguir encontrar respostas. São pessoas que estão com a imunidade espiritual muito baixa. Elas estão consumidas. Elas não se nutrem energeticamente. Elas não se colocam à disposição de um processo de troca, sabe? Aí eu já escutei com um cliente falando assim, mas eu vou à praia. Eu tô no banho do mar. Mas aí ela entra na praia e reclama. Olha que sujeira. Olha ali. O surfista vindo com a prancha em cima de mim. Olha para... Aí, qual é o proveito disso? Como é que você se conecta? Qual é a qualidade dessa conexão? E isso você vai criando ranço na tua energia e vai criando esse ranço, ele vai voltar no seu corpo. Aí a gente vai encontrar doenças de pele. A gente até tem um orixá que se chama Ulu, ele tem palhas, né? A gente vê as imagens que estão relacionadas à doença, né? No caso que a gente fala dele, que são situações que aparecem na pele. Então, pessoas que não estão bem resolvidas energeticamente, elas vão apresentar sintomas físicos que você vai procurar no hospital, você vai cuidar do sintoma, mas não vai identificar o motivo pelo qual aquilo apareceu. Mas é uma fonte de energia que você não está cuidando de forma correta, entendeu? Então, a gente pode falar de inúmeras. Exemplos disso, a gente pode encontrar até mesmo na mulher com relação ao ciclo menstrual, a facilidade ou dificuldade, quer dizer, na verdade, a dificuldade de engravidar, entende? A gente percebe que isso liga tudo, e inclusive a parte mental. Eu penso, bom, como você já foi mais direta, eu sou uma pessoa muito, não sei bem a palavra, mas eu tenho poucas crenças sem ser no científico, vamos dizer assim. Hoje até uma aluna minha me perguntou assim, falou assim, mas você não acredita em nada? O que você acredita? Você não acredita em nada? Que chato também que você é, tipo, pô. E olha a resposta que eu dei pra ela hoje, sem saber que nosso papo iria pra esse lado. Eu falei, eu acredito na natureza e nas forças naturais. E eu acho muito estranho um humano, um indivíduo, que ele acha tudo bem
viver em cimento e não ter conexão e achar que isso não vai ter nenhuma consequência, assim, sabe? Então, para mim é muito difícil explicar o básico para essas pessoas, assim, tipo assim, você faz parte, olha só, você vive num planeta, você é a água, você tem tudo que tem no universo, tem você, falando quimicamente. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de explicar. Então, eu vou te pedir essa ajuda, assim. Como você faz isso? Porque tem muito... Aí entra numa outra pergunta dela. Porque existe uma venda muito simplória do tipo, contempla a natureza que você vai sentir a dopamina entrando, entendeu? Faça isso que você vai sentir a endorfina. Faça isso. É uma relação muito linear e simplória que as pessoas experimentam e não sentem essa vibe no primeiro dia, na primeira semana. Exige tem que insistir e se conectar e achar essa essência. E não é praia para todo mundo, não é mato para todo mundo, não é floresta para todo mundo, porque cada um vai se conectar. Então, eu queria que você falasse um pouco mais de algo que, para mim, por o que eu leio, é tão claro e óbvio, mas como você, aos poucos, de forma também que, né, vamos dizer assim, mais calma e no tempo da pessoa, você consegue introduzir essa prática de natureza, de achar a essência, de achar o prazer nesses momentos. Pergunta de $1 milhão, né? Porque imagino que seja bem difícil. Não, mas assim, muitas pessoas, quando me procuram, elas procuram com a ideia de que elas estão super conectadas com a espiritualidade, super. Nossa, sou espiritualizada, E aí descobrem que não são. Porque assim, veio realmente, a gente tem o coletivo tem falado muito sobre autoconhecimento, sobre conexão, ser uma pessoa espiritualizada e tal. E as pessoas vão entrando nessa onda. E aí eu falo assim, tá bom, então vamos para uma frase para saber aonde você está colocando sua espiritualidade. Se é do um outro ou se é dentro de você. Tudo começa e termina em nós. Então, isso te coloca em um lugar de extrema responsabilidade sobre tudo que você faz e tudo que você deixa de fazer. E as consequências disso. Porque qualquer escolha vai trazer consequências e renúncias. Se você não está apta para entender isso, você não está apta para se conectar com o sentir. Porque o sentir é a diferença daquele que vai à praia curtir o sol e daquele que vai à praia e olhar aquela imensidão e falar assim, nossa, eu tenho tudo isso na minha frente, né? Eu tô sentindo a força dessas ondas me mostrando que eu estou presente, vendo, sentindo, arrepiando. É um processo de alquimia interna que acontece, né? Então, se a pessoa não faz esse movimento, independente da questão espiritual, mas ela não faz esse caminho para dentro de forma profunda, entendendo isso, ela vai replicar aquilo que está sendo dito no coletivo, tá? Ela vai replicar e aí ela vai acreditar que tá, mas não tá. E na hora que as coisas e as situações da vida se apresentarem, ela não tem base e estrutura emocional para lidar com isso. Então, ela vai delegar o outro a solução dos problemas, ou o outro a culpa de tudo, e vai ficar nisso. Quando você fala sobre a ciência e fala que você não tem nenhuma conexão religiosa, mas sim você identifica a natureza como sendo algo, né, maior e que transcende a natureza, você já está ali fazendo o papel da espiritualidade, você está sentindo a sua presença diante de todas as energias que são promovidas pelo planeta. Então, é diferente daquele que quer solução, resposta, e que essa conexão espiritual faça por ele. Uhum. Uma diferença. Quando você está achando que a sua espiritualidade ela vai dar conta dos seus problemas financeiros, dos seus relacionamentos, você não está entendendo, você não está conectado, porque você, na verdade, você não quer nem mesmo se entender. Então, eu chamo muito atenção porque o nosso caminho religioso, eu estou falando de uma forma geral da humanidade, é muito cruel porque é baseado em egocentrismo. Eu tenho a sabedoria, eu tenho a conexão direta com Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso,
Então, você passa por mim e eu digo o que você tem que fazer. Isso sempre foi assim. E aí vieram as outras religiões que permaneceram fazendo a mesma coisa. Então, o nosso inconsciente coletivo é que o milagre, o santo, sabe? O outro vai fazer por mim. E eu continuo sendo e acreditando que eu sou espiritualizada. Mas eu procuro, meu Deus, Débora, para de fazer movimentos. Mas eu procuro no outro isso. E não é no outro. É nessas conexões que você faz sozinha com tudo que a gente tem. Nossa, nós somos, assim, se a gente olhar o que nós temos, e todos os dias a gente tem uma oportunidade, sabe, de pensar diferente, de agir diferente. Isso é ser espiritualizado no sentido de perceber que, por exemplo, cada dia, cada amanhecer, você pode se descobrir, se redescobrir diante de alguma opinião que antes era diferente. Então, a espiritualidade é tudo no sentido de você perceber em você toda essa ação. Nossa, perfeito. Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, @cocócoras, e fazer o seu pedido. E se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Deb, e existe alguns pilares ou, não sei, algumas interseções que você nota que compõem ou que podem potencializar essa espiritualidade? Porque você diz que ela é tudo. Existe, não sei, tá? Se no meio dos estudos ou você nas suas práticas e atendimentos você consegue ver. Quando você faz isso, é o quê? Alguma conexão cada um, né? Não, alguns pilares. Por exemplo, eu acho que para você potencializar essa espiritualidade, para mim é claro, um pilar é pensar no nós. Tá? Então a coletividade é um pilar. Sei lá, relacionamento. Existe alguma lógica ou não? É uma pergunta bem aleatória, tá? De curiosa. Não. O espiritualidade para mim é conversar sozinha. Então, interessante. Eu ia falar assim, eu não vejo a espiritualidade no primeiro momento, ou pelo menos são o principal pilar, o coletivo, sabe? Porque senão a gente cai naquela ideia de que eu tenho que seguir o rebanho. Eu fico muito pensativa nesse sentido, porque as pessoas não estão preparadas para estarem sozinhas, porque preferem estar no rebanho, serem levadas e serem conduzidas. Quando a gente passou pela pandemia, eu achei um momento, claro, muito doído para a humanidade, mas, ao mesmo tempo, quem soube aproveitar aquele momento entendeu as suas próprias forças e todas as ferramentas que nós temos internamente para lidar com o sofrimento, para lidar com a solidão, para lidar com aquele que a gente passou, sei lá, de repente, uma vida inteira tentando evitar, o espelho que esse outro representa em nós, enfim. Então, a gente teve várias interfaces e que no final de tudo isso dizia: saiba lidar com você, ature-se. Você está precisando conversar? Conversa com você, sabe? Então, assim, foi um processo muito individualista nesse momento, mas que te promoveu uma conexão que você, assim, você não tinha, por exemplo, uma igreja aberta para ir, uma missa para assistir, um pastor para ouvir, você não tinha uma macumba para fazer, você não tinha. Você tinha que estar ali. Então, eu, nesse momento, entendi que o melhor pilar é você o tempo todo. E é a tal da autorresponsabilidade. No kardecismo, a gente passou pela expiação. E agora,
é a autorresponsabilidade. A gente agora, tudo que é feito é ação e reação, que o budismo fala o kardecismo, fala na Umbanda, fala no candomblé, fala, né, em todas as religiões, é ação e reação. Você plantou, colheu. Você fez, vai ter as consequências. A gente está vivendo isso hoje, sabe? Então, o pilar é você. Se você não assumir o seu lugar, é você. Por exemplo, vocês. Cara, vocês são ótimos professores, têm conhecimento pra caramba, identificam tudo. Mas se o tal menino, o rapazinho ali, o almocinho que estão com vocês, não fizerem a parte deles, o resultado não acontece. O resultado não acontece. Então, você precisa que ele assuma aquela responsabilidade, que ele tenha disciplina, que ele faça as coisas com a sua orientação, senão não tem resultado. Então, hoje, para mim, o principal pilar é o próprio. É ele estar bem, no sentido de saber exatamente quem ele é e aceitar as suas fraquezas. Todos nós somos feitos de sombra. E só se ilumina se você tiver a sombra. Porque senão a luz não tem função nenhuma. Se tudo fosse luz e você não aceitar suas sombras, você não tem esse brilho. Porque você precisa da sombra. Você precisa da tua escuridão. Você precisa olhar para tuas falhas. Então, o pilar para mim é o próprio, a pessoa. Ótimo. Eu fico pensando, a nossa mente, né? Não é fácil chegar nesse processo sozinha. Eu acho que a pessoa tem que pedir ajuda. A ajuda pode vir de um livro de autoajuda. Muita gente não gosta. Eu gosto, acho que tem seu papel. Até pode você ser. né? Até você lê e fala assim, pô, não bateu, não tocou isso. Né? Mas... Porque aí entra na outra coisa que você falou, né? Corpo, mente, espírito. A nossa mente também, ela é muito... a gente é muito bom em muitas coisas, até não necessariamente a gente... Somente achar sentido no que a gente quer pra corroborar o que a gente... faz um monte de coisa também que a gente não acha bom, que não seria bom pra gente, né? Pra confirmar algumas coisas que a gente também não é bom pra gente. Como você... faria assim, uma pessoa que não tem a religião como um lugar para isso, tá? Para a pessoa que tem, eu acho que ela já entendeu que ela tem a religião como um lugar disso, pela sua fala, né? Ela entendeu que ela tem aquele caminho, mas ela tem que identificar dentro dela o que faz sentido e seguir em paralelo com esse caminho. Mas pessoas que não querem a religião como essa busca para se autoconhecer, se autorresponsabilizar. Como você poderia falar para ela, tentar fazer dicas? O que você sugere como primeiro passo, assim? A mente, essa palavra já fala tudo, né? Ela mente o tempo todo para a gente, né? Ela mente. Ela vai pelo caminho mais fácil. Aquele caminho que você autoriza e deixa acontecer. Então, aí surgem as crenças limitantes, porque lá na infância foi plantado, porque socialmente foi deixado em você, e você vai pelo caminho mais fácil. O que a gente entende, aí a gente pode, por exemplo, a pessoa que não quer se conectar com a espiritualidade, não é o caminho que ela escolhe para evoluir, para buscar a sua melhora, ela vai ter que lutar contra essas crenças limitantes. Ela vai ter que, o tempo todo, fazer questionamentos à sua própria mente. E como fazer? É aquela história. A mente vai dizer, você não consegue. E aí você não vai aceitar aquilo como resposta. E aí que vai entrar a parte de vocês. Eu sempre falo para as pessoas, a atividade física é um lugar maravilhoso para você romper com crenças limitantes. Você vai dizer, eu não consigo, mas a atividade física vai te mostrar que é possível evoluir naquele lugar que você diz que não consegue. E aí você vê que tudo está muito conectado. Então, no momento em que você diz eu não consigo e você pratica uma atividade física, seja lá ela qual for, e se coloca à disposição de vencer porque você tem um objetivo X, eu tenho o objetivo de ter saúde, ou ter o objetivo de ter o corpo sarado, enfim. Aí o seu objetivo agora não vai entrar em questão. Você vai se colocar à disposição daquele desafio, você vai encarar aquilo e vai tentar cada vez mais superar, porque você tem um objetivo ali traçado. Então, nesse momento, você automaticamente vai ampliar a sua percepção daquilo que antes você acreditava que não era possível. E se você... Aí vai aquela história. Se você quer ser inteligente, você vai falar,
se na vida, se na atividade física eu faço isso, cacete, como é que eu não vou fazer outra coisa no dia a dia? Eu vou ficar com esse medo. Vou pra frente, eu vou pra cima, vou seguir. Então, assim, eu sempre falo, gente, atividade física, de fato, tem que começar desde pequeno, porque aquela criança precisa encontrar, né, aquela barreira para vencer, para superar, porque a vida vai apresentar trilhões. E se você não ensinar teu filho que ele é capaz, né, que ele pode se colocar naquele desafio, ele pode vencer, ele vai ser uma pessoa que a mente vai dominar. E aí essa mente dominando essa pessoa, provavelmente ele vai adoecer, vai criar processo de ansiedade, vai criar processo de depressão, vai, enfim, outras consequências também. Mas o fato é que nós somos uma mecânica perfeita. Uma peça dessa, a mente não estando, o nosso corpo não estando funcionando, o nosso espírito não estando ativo, nós temos um problema sério. Alguma coisa vai dar ruim, entendeu? Em algum momento as coisas vão ficar pior. Então, essa mente, ela precisa ser trabalhada em paralelo com algo. Aí eu falo da escolha da atividade física para essas pessoas que não querem ir pelo caminho espiritual. Agora existem as pessoas que querem entender a mente pelo caminho espiritual. A mente pelo caminho espiritual é o ori, que a gente chama na Umbanda e Candomblé. Existe pra gente um orixá, uma energia, que é o nosso destino. E se você não falar para ele que ele é capaz e você reverenciar ele todos os dias, essa mente vai te colocar em um lugar de submissão, de diminuição perante a vida. Então, o ori fortalecido é um ori próspero, é um ori com saúde, é um ori com amor próprio. E por quê? Porque é uma força, é uma energia que comanda absolutamente tudo. Se você pensar que você acorda, você pode acordar mal pra cacete. Tem dias que a gente não acorda bem. Vamos encarar os fatos. Você pode ter dormido brigada com o namorado, você pode estar chateada com a família, você vai abrir os olhos no dia seguinte, você não vai estar bem, tua energia vai estar baixa. Você não vai estar baixa, não vai. Mas se você condicionar a sua cabeça e falar, olha, isso aconteceu, mas eu tenho um dia inteiro pela frente e eu vou virar esse jogo, ok. Senão, a sua mente vai te colocar ainda pior. E aí, você vai ficar se sentindo... Aí você vai ver 1000 coisas nessa briga, vai começar a ligar para a pessoa, você tá louca, você fez isso, e você se perde. Então, existem caminhos que você pode cuidar dessa mente, e essa mente ela é necessária, porém ela precisa ser cuidada, ela precisa ser o tempo todo observada. Aí no budismo é atenção plena. Atenção plena é você identificar tudo que tua mente está te dizendo e limpar. Olha, isso aí é uma crença, isso não acontece, né? Como também, aí eu vou falar tudo, né? Como também orar e vigiar. Adoro essa frase. Eu acho essa frase belíssima. Não sei quem fez, se foi Jesus, quem foi, não me importa. Eu acho lindíssima. Orar e vigiar. Se você não fizer isso, você vai cair energeticamente, você vai se tornar uma pessoa insuportável, você vai ser negativa, enfim. Qual o papel da religião para você na vida das pessoas? Eu acho que é a base, é a base. Algumas pessoas precisam estar conectadas em uma religião, outras não. Mas para que elas consigam, né, entender se aquilo está valendo para elas, elas têm que passar. E não vejo isso como prisão, tá? Eu não vejo e não vejo mesmo. Você pode passar por todas as religiões que você quiser, até que você se conecte com algo que faça sentido. E se no final você só se conectar, que eu acho bacana, assim, bastante, mas você só se conectar com você mesmo e trazer a bagagem desse conhecimento das religiões e falar assim, olha, isso aqui serve para mim, dessa daqui serve isso, dessa daqui serve isso, e você compõe algo que te fortalece, porque a gente não pode se sentir superior, sabe? A gente, sabe, a gente não, a gente precisa disso, a gente precisa desses apoios, a gente precisa de uma reflexão, o livro de autoajuda. Eu posso não concordar com todos eles, mas o fato de eu não concordar, eu já estou ali subindo um degrau na minha consciência espiritual, na minha consciência, né, enquanto pessoa. Então é isso. Então eu acho que é necessário, mas não é restritivo e não é uma prisão. Fora de...
Sim. E você acha que talvez o caminho dessas religiões, tu acha que a fé é algo que as pessoas deveriam buscar independente de religião ou não? Isso tem um impacto positivo em tudo que as religiões pregam? Ela tem alguma coisa muito, muito forte nessa espiritualidade ou não? Tem, mas existem pessoas que conseguem ter fé e não têm conexão espiritual. E aí elas não sabem utilizar aquela fé. Porque fé é algo assim, você acredita e confia que vai dar certo. Uhum. Aquilo que você está vivendo vai passar. Só que se você não canalizar, por exemplo, se em algum momento essa sua fé, ela não acontecer de fato aquilo que você veio, né, sustentando para lidar com a situação, se você não tiver uma base religiosa, que aí eu estou falando também que essa religião é conhecimento, não é submissão, nem, né, ser dominada pelo outro, mas um conhecimento religioso, essa fé, ela não vai te sustentar, porque na verdade você não sabe, não deu certo, você vai ficar descrente e não vai ser, e ela vai acabar. Porque a fé é um lugar muito tênue e naquela sensação também de, eu sei que eu sou o cara e vai dar tudo certo. Olha como é que é tênue esse lugar de fé. E existe aquele que fala assim, eu confio que existe algo e não vai me deixar passar por isso sozinha. Olha a diferença. Vai ter um cara que vai bater no peito e vai dizer, eu sou foda, eu vou até o final porque eu sou muito, tenho fé pra caramba. Aí você olha ali o ego desse tamanho, não é fé, entendeu? Sim. Então a religião, ela faz com que você tenha consciência dessa fé, consciência de que ela está ali e ela é canalizada para um objetivo. Engraçado, nunca tinha pensado por esse ponto, porque pra mim, você explicando os dois exemplos da pessoa que realmente acredita que vai dar certo as coisas, isso pra mim remete mais à confiança do que à fé. A fé pra mim, eu posso estar totalmente enviesada devido à minha história, a ter nascido e crescido dentro de uma igreja. A fé tá voltada mais para uma questão espiritual. Engraçado, né? Eu nunca... Mas olha só, mas é porque essa fé, ela é espiritual. Porque você, esse espírito, quando a gente vê a fé espiritual olhando para fora, é aquela história do milagre, aquele que de fora vai fazer por mim, sabe? Entendi. Mas você é essa potência do universo. Existe aqui tudo isso que está aqui fora, existe em você. Então, essa fé, ela não é fora, é dentro, é dentro. Então, ela é confiança, ela é confiança. E diante dessa confiança, aquele que está com bases, né, e entendimento de uma religião, através de conhecimento, ele vai usar essa confiança de uma maneira. Aquele que não está, ele vai usar como ego, como grande poderoso, entendeu? E vai se achar realmente, né, confiante. Continua sendo confiança, mas não é a fé. Sim. Eu não tenho religião, mas eu me considero uma pessoa de fé, de acreditar, mas não sei o quê, não sei quem me ajuda não, mas Sabe que é bacana? Não tem rótulo, você confia. E sabe o que você confia? Porque você se coloca, você se posiciona, você assume as suas responsabilidades. Então, por exemplo, eu namoro um cara que ele não tem conexão, ele fala assim, olha, não acredito em nada. Mas ele acredita que ele fazer o esforço, se dedicando, alguma coisa vai acontecer. Entende? Então, assim, não é a religião, é algo que transcende, algo que... Porque a religião, ela usa a fé como dominação. Quando a gente fala da religião, onde domina, né, seus súditos, o seu rebanho, vamos para a fé. Cara, a fé, ela se sobrepõe a tudo isso. E quais são os desafios que hoje um humano moderno, vivendo numa cidade urbana, passa por essa conexão? O que você vê, Débora? Bom, eu vou começar com uma que eu acho muito importante. A nossa dificuldade de realmente ter um contato com a natureza hoje nas cidades para mim é um grande desafio. E assim, a gente tem bastante estudo científico falando do pouco tempo de conexão com a natureza, o quanto ele faz bem, tanto na percepção de bem-estar da pessoa, quando é uma análise bem subjetiva, ok, mas também em alguns marcadores físicos. A gente já tem alguns estudos científicos disso. Então, para mim, uma coisa que
dificulta muito essa conexão aos poucos contatos que as pessoas têm com a natureza. O que você vê, assim, de desafio que as pessoas podem se perder um pouco mais, vamos dizer assim? Eu acho que a gente está vivendo um mundo em função da tecnologia, assim, como tudo na vida, né? Não vou botar a culpa só na tecnologia, não. Nós somos feitos positivo e negativo. Então, tudo vai ter consequência boa e consequência ruim de acordo com aquele que utiliza a ferramenta. Então, por exemplo, uma faca, ela tem o seu papel positivo e tem o seu papel negativo. Então, isso vale para tudo. Mas nós estamos vivendo num mundo muito superficial, né? Eu quero resultados imediatistas, né? O que eu vejo à primeira vista logo é o que representa para mim esse olhar de beleza e contemplação, né? E muitas das vezes essa beleza ela é resultado de manipulação, não é uma coisa natural, mas as pessoas estão dando mais sentido para isso do que a vivência natural. Vem da comida, vem do físico. Então, as pessoas estão muito assim, e se afastando muito demais do que é natural. Envelhecer é natural, ter ruga é natural, né? O peito cair é natural, a bunda cair é natural. Eu tô falando disso porque vocês são para a parte física. Então, assim, as pessoas precisam entender a elasticidade da pele. Enfim, o músculo, quando você chega a uma certa idade, diminui. E você vai dando importância a isso e se desconectando do que é natural, né? E aí o natural tá na natureza e você é reflexo disso. Aí vamos lá, vamos lembrar quando a gente entra na escolinha, né? Você nasce, cresce, desenvolve e morre. A plantinha, semente, feijão, vai crescendo, não sei o quê, né? E a gente a gente abriu mão disso e começou a ver o mundo através de uma tela de beleza, de vislumbre, só que sem profundidade. E as pessoas, algumas dessas pessoas, elas entraram no processo de adoecimento. Aí vem a ansiedade e a depressão. E doenças que agora já fazem parte, né, documentada do CID-10, doenças ligadas às redes sociais, ao consumo, né, direto de conteúdo e de informação sem você fazer um movimento de ir para fora. Então, as pessoas acabam que voltaram a querer soluções da espiritualidade muito rápida. E, infelizmente, a minha religião é uma religião que vendeu muito essa ideia. Traga o seu homem em 5 dias. Traga, sabe? Amada sua mulher para a vida toda na tua vida. Enfim, aquelas coisas absurdas. E aí você se depara com isso e fala, caramba, uma beleza dentro dessa religião que fala do mar, fala do ar, do vento, do trovão. E você está buscando se conectar com a matéria. Isso aí para mim é matéria. Isso não é religião. Isso não é. Então as pessoas estão em busca disso e buscam muitas das vezes as religiões, e a nossa religião é uma delas, com essa intenção, sabe? De resultados rápidos, né? Sem menor esforço, sem avaliar, sem olhar para fora, no sentido de que e tudo isso pode me causar. Então, as pessoas estão muito adoecidas, muito mesmo. Isso é verdade. Mas, Edma, é aquele papo que ficaria pra sempre, né, falando sobre isso. A gente gosta, né, Rafa? Nossa, é muito bom, é muito reflexivo, né? E esse link que... Eu acho que o que eu mais gosto de todas as conversas é o link que elas fazem e sair do óbvio daquele roteiro, sabe? Como você falou, o movimento é muito isso, o movimento ensina muito, a espiritualidade ensina muito. Então, sempre que tem esses papos, a gente dá uma viagem, daqui a pouco tem que tomar cuidado pra gente não ficar aqui 3 horas, né? Porque essa é a vontade. Boa. Eu fico tipo... porque eu sei que não, né, gente? Bom, então a gente vai receber reclamação. Gente, ó, queria, mas não tem tempo na minha vida pra ouvir vocês. Mas mais umas perguntas reflexivas, a gente vai entrar só mais um pouquinho, galera, a gente promete. Que a gente quer se aprofundar um pouquinho mais na primeira pergunta, o que é saúde pra você? Saúde pra mim. Primeiro, eu acho que ela tá muito pra mim, né, no meu sentido bem pessoal, de responsabilidade. Eu falo saúde, eu falo responsabilidade. E vou explicar por quê. Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos de idade, ele faleceu com câncer de intestino.
E eu me lembro, como eu era muito nova, e ele quis ficar muito comigo, muito, que eu digo assim, ele escolheu o meu quarto para ficar durante 1 ano da doença, que ele só conseguiu ficar 1 ano vivo desde o diagnóstico, né? Aí foi 1 ano. E ele se faleceu. Ele era uma pessoa que não acreditava em absolutamente nada, isso é legal até falar, ele não acreditava em nada, nada. Só que eu via meu pai sofrendo muito, eu tenho 51, né, 51 anos, eu tinha 11, a medicina não estava tão avançada, então ele sentia dores absurdas. Minha mãe teve que botar grade na casa toda, porque ele tinha momentos que ele queria se jogar de tanta dor que ele sentia. E aí, ele escolheu meu quarto, beleza. A minha mãe ficou louca, falou assim, olha, você vai pro psicólogo para lidar com isso, né? Conviver com colostomia, ele sentindo dor, aquela coisa toda. E aí eu pegava água e rezava a água e dava para ele beber. Eu tinha 11 anos de idade. Meu pai, várias vezes, falava assim, reza água pro papai, eu fico melhor. E o psicólogo, aí vem a história da saúde, o psicólogo começou a me explicar a doença do meu pai. E aí falou assim, olha, câncer de intestino é um câncer que é genético, hereditário, né? Algumas pessoas da família provavelmente vão apresentar. Como melhorar isso? Com uma boa alimentação, atividade física. O cara era visionário, fui apaixonada por aquele homem, né? Assim, eu falei, gente, se eu encontrasse ele na rua, abraçar, beijar, mas eu esqueci, né? Não sei. E eles falavam assim, ele começou a me explicar a dinâmica que ele via, ele falava, tem que ter atividade física, tem que cuidar. E eu já fazia, meu pai era um homem que fazia também. E alimentação, foi isso. Eu assumi, eu falei, cara, se eu não quero adoecer, eu não quero isso, e isso tem uma carga genética, qual é o caminho que eu posso fazer com que ele não me encontre, que esse câncer não me ache? E aí eu comecei aos 11 anos de idade. Primeiro, já mantinha essa conexão com a espiritualidade e busquei a alimentação mais saudável. Ele não comia carne, esse cara não comia carne. Ele falava pra mim assim, a carne não é legal. Parei de comer carne. Atividade física, cara, não parei nenhum momento, porque ali naquele momento eu falei assim, Débora, você tem essa responsabilidade. Quando meu pai morreu, eu falei assim, eu falei assim, cara, o que eu puder fazer para eu não passar por isso, pai, eu vou fazer. Então, saúde para mim, corpo, começou lá. Eu criando um contrato comigo mesma de assumir essa responsabilidade e fazer dentro do que eu posso o meu melhor. Foi ali. Muito interessante. Nossa, caraca. Ele já falava, você e ele já falavam de epigenética sem ter nem esse termo, que é a nossa Que capacidade. é isso, mulher? Fala para mim. É sério? Sério, eu não sei. A epigenética é a nossa capacidade de desligar ou ligar os nossos genes através das nossas escolhas. Então, a gente vem com uma carga genética de algumas tendências, mas elas são ligadas ou desligadas pelas nossas escolhas diárias, por essa responsabilidade. Isso foi prêmio Nobel. Foi prêmio Nobel. Que bacana, viu? Obrigada por saber. Agora já tem até um nome mais bonitinho para falar. Tem bastante coisa. Vou te mandar bastante coisa. Você vai gostar. Não, nem manda. Porque assim, foi... Eu ali naquele momento, eu falei, cara, é hoje. Sabe? Eu tinha 11 anos de idade. E aí eu vou falar sobre uma coisa espiritual. Existem espíritos antigos, tá? Existem pessoas que você fala assim, cara, parece um velho, né? Uma pessoa assim, mais... Tem. Tem. Então, assim, todo mundo... tem... Não queria falar nada dessa sala aqui, mas tem. Tem um aqui online. Quem é o espírito velho? Não vou falar nada, mas eu sei que eu já conheci algum. Sou eu. Ai, gente, uma mãozinha. Débora, fica com a mão quieta, caceta. E aí, eu tive isso, sabe? Eu sei que meu espírito, assim, sabe? Eu assumi com 11 anos uma mudança para minha vida inteira. Eu tô com 51, gente. E eu, desde então, isso para mim é a base. É muito legal. E uma experiência inesquecível. Tem que ser positiva ou negativa? Não tem nada a ver. Não, só tem que ser inesquecível. Inesquecível. Quando eu pulei de paraquedas, achei demais. Sim, eu vi o mar assim, eu falei, gente, sabe? Foi uma energia, uma emoção. Pra mim foi inesquecível. Deu medo? Não, mas foi bom pra caramba. A minha pergunta foi, deu medo? Deu, né? Óbvio. Se você não vai fazer de novo... Sabe o que é o medo? É dizer assim, eu não vou fazer de novo na condição que eu fiz. Eu achei que eu fui num teco-teco. Eu falei, cara, nunca mais, porque eu fiquei com mais medo do avião. Quando eu saltei, eu falei, pô, o cara tá com paraquedas, a gente vai cair em algum lugar. Tá tudo certo. Mas assim, foi pra mim uma sensação de, nossa, nós somos
nós temos, sabe, o vento batendo no rosto, e eu olhando tudo aqui embaixo, pequenininho, eu falei, cara, que louco isso, né? Como é que a gente tem tudo isso e lá de baixo a gente não vê a grandiosidade disso. Então, a sensação que me deu de gratidão, eu acho que ela é muito forte ainda em mim hoje. Muito forte. Nossa. Agora, Deb, imagina que você pode escolher uma pessoa para viajar por um mês, mas essa pessoa que você não conhece, tá? Você admira, mas não conhece. Para onde você iria e quem seria essa pessoa? Tá. Para onde eu iria? Eu iria para um lugar que tivesse mar e cachoeira, tipo Paraty, sabe? Eu gostaria de ter essa mistura, porque onde tem mar, tem cachoeira, tem mata, né? Tem montanha. Então, assim, eu falo mar e cachoeira, mas tô lembrando bônus aí, né? Eu iria para um lugar desse. A pessoa que eu levaria... o Sérgio, sabe quem é? Aquele senhorzinho lá da academia. Sei. Por quê? Mas tem que ser alguém... Sabedoria. Quando eu paro do lado dele, ele fala umas coisas assim, sabe? Assim, o Léo, sabe aquela coisa de senhorzinho? Mas ele fala e eu paro e eu entendo. Parece assim, ele me dá um insight, sabe? Ele me traz uma intuição, ele me mostra algo que eu não estava esperando. É um óculos novo toda vez que eu converso com ele, sabe? Uma lente nova que ele me oferece. Eu acho que eu ia curtir. A partir de hoje o Sérgio vai me achar uma louca porque eu vou fazer questão de falar alguma coisa com ele pra ele responder, porque ele só me dá bom dia. Bom dia. Oi, Sérgio, como é que você tá? É coisa da sabedoria, né? É bem isso. E ele tem essa coisa de responsabilidade do corpo, da saúde. Então, assim, eu identifico nele coisas que me fariam bem. E fora esse jeitinho dele de idade. Eu gosto de pessoas assim, sábias. Eu escolheria ele pra passar o tempo. Também vou malhar lá e vou conversar com o Sérgio também. Acho justo, vambora. Bom, eu já imagino a sua resposta, mas vamos lá. Qual é o seu hábito saudável que você tem mais orgulho? Mais orgulho? Cara, só pode ser um, é? Não, lógico. Não, são dois. ser. Dois que eu tenho mais Tá bom. muito orgulho. Dois, tá? A minha constância na atividade física. Isso eu me orgulho. E acordar cedo, despertar às 4 horas da manhã. Porque essa coisa da natureza que a gente estava falando, que para mim tem uma conexão com orixá e religião e tudo mais, cara, você vê o dia amanhecer, escutar os passarinhos, 3 e pouca, 4 horas da manhã, começar, sabe? Eu falo assim, eu tô viva, sabe? Tá começando um novo dia, me traz uma sensação muito boa. Então, essas duas coisas, para mim, eu sinto orgulho de falar que eu faço isso com prazer. Eu sinto. Nossa, deveria mesmo, porque é incrível. Eu também sinto muito orgulho desse meu hábito. De qual, Rafa? É que passou uma moto, eu fiz uma pausa. Passou uma moto, cara. Desse meu hábito. Desse meu hábito, Desse hábito de acordar cedo também e da atividade física, do movimento. Cara, o movimento é a coisa que mais me ensina no mundo. E eu tenho muita sorte de trabalhar com isso, porque, olha, me ensina não só eu fazendo, me ensina eu vendo as pessoas fazerem e como é que elas estão lidando com aquilo. Cara, é um link que tu fica assim, eu saio maravilhada. Hoje, acho que foi hoje ou ontem, não me lembro. A gente se vê quase sempre, então eu já não sei nem mais quando eu vi essa cena, tá? Você corrigir. O Pedro fazendo uma barra, você botou a barra assim naquele quadradinho, e Foi hoje. meio. Aí ele foi tentando de um jeito, aí o negócio não ficava reto. Ele foi mudando a posição. Eu tava na escada, eu acho. Eu fui olhando. Eu falei, olha como é que ensina, né? É porque a gente acaba deixando o nosso olhar mais limpo, né? Mais observador e detalhado nisso. Você tem vários meios de segurar uma barra, né? E essa barra, ela vai tender para um lado ou para o outro, mas você vai buscar esse equilíbrio para fazer a perfeição ou próximo disso, né? Sim. E aí eu fiquei observando, e eu falei, caramba, ele conseguiu, quando ele conseguiu, quase bate palma. Só ele era assim, Débora, menos porque eu não te dou intimidade pra ir. Só observando. Muito bom, é isso mesmo. Deb, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no Talk. Eu amei, deixei as pessoas aqui amaram também, muitos links bons, um assunto muito interessante. Mas pra galera que gostou e quiser entrar em contato com você, onde é que a gente te encontra? Você tem algum produto? Se a gente quiser se aprofundar um pouco mais nisso que você vem falando aqui com a gente, fala aí pra gente quais são os meios. Bom, vamos lá. Você me encontra no Instagram, né? Deb de Oxum.
Lá eu todos os dias coloco uma carta, né, uma leitura, tem uma frase do dia, tudo para cuidar, né, dos seus pensamentos, para você se fortalecer, para você se colocar à disposição. Meu objetivo o principal objetivo é te ajudar a encontrar forças onde você já tem, que é dentro de você. Vencendo seus medos, né, superando suas dificuldades, entendendo que você é tudo isso, tudo que o universo te oferece, existe aí dentro de você também. E por conta do volume de pessoas e atendimentos, tipo, acabo fazendo também atendimento individual com Barack Cigano, jogo de búzios e mentoria. Eu falei assim, olha, eu quero continuar ajudando pessoas, eu tenho que encontrar um meio. E aí eu fiz uma plataforma, montei uma plataforma que se chama Almais Academy. E ela fala de corpo, mente e espiritualidade, que para mim são as 3 bases mais importantes. É um tripé onde coloca você em uma condição mais consciente de quem você é, como você consegue vencer e como é que você consegue melhorar tudo isso. Então, você vai me encontrar nessas 2. Vem aí um lançamento agora para janeiro, acredito, vou lançar um novo produto. Estou trabalhando muito, né, nele, que é sobre relacionamentos e autoestima, que é uma outra questão que as pessoas estão muito precisadas no sentido de se perceber, né, diante dessas relações adoecidas. Então, esse produto ele ainda não está lançado, mas eu já estou trabalhando bastante nele. Então, você me encontra na Deb Dirchum, que é no Instagram, e na Mais Academy, que tem lá o link, é só você acessar e começar lá no processo de transformação. Esse Mais Academy são videoaulas? Como é que funciona? São videoaulas. Exato. São 3 pilares, aí tem convidados também, e toda semana eu boto um vídeo novo. Então, a pessoa recebe semanalmente, e uma vez por semana a gente se encontra, às vezes numa live no Meet, às vezes no YouTube, enfim, mas é uma live fechada só para os assinantes. Maravilha. Isso. Débora, muito obrigada. Mais uma vez, eu amei. Como as perguntas longas, porque eu fico pensando muito. Adorei. Eu adorei. Eu quero agradecer vocês, agradecer essa oportunidade. Quero agradecer as nossas forças espirituais, a força de cada uma de vocês. Não tem nome, mas existe aí uma alma que é para ser reverenciada por todos, né? A gente não precisa dar nome. Hoje a gente se identifica pelo nome, né, do nosso corpo físico, mas existe aí almas que vieram e que têm aí uma bagagem e que com certeza trazem hoje esses ensinamentos e as coisas vão acontecendo e é o momento de justamente transcender e colocar isso para fora. Então, assim, essa oportunidade para mim foi muito bacana. Quero agradecer, né, nesse sentido. E que venham outros, vocês podem me convidar que eu adoro. Oba, não faz pra gente não, que a gente convida, hein? Obrigada pra quem chegou até aqui, pessoal. Até daqui a 15 dias. Valeu. É isso, galera. Se inscreve lá na nossa newsletter, hein? A gente se vê. Axé, gente.